Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um programa online da Contábil Office. No programa de hoje nós vamos falar do fisco versus soneração. Nós vamos citar aqui algumas ferramentas que o fisco tem utilizado para reduzir a soneração, de forma que o contribuinte entenda e consiga visualizar como o fisco chega a delegar uma investigação, uma fiscalização na sua empresa. Nós vamos começar falando da DIMOF, que é a Declaração das Informações das Movimentações Financeiras. A DIMOF entrega pelos bancos e instituições financeiras, operadoras financiadoras, operadoras em geral de câmbio, essas empresas. O que ela faz? Semestralmente, os bancos centralizam por CNPJ ou por CPF a movimentação total que ocorreu no período bancário e encaminha isso para a Receita Federal. A Receita Federal receber essa informação, confronta isso com a informação enviada pelo contribuinte, ou pela DIPJ, ou pela DCTF, que é mensal. Então, vamos fazer um exemplo. O banco informou que a movimentação bancária do contribuinte lá com o CNPJ nos 6 primeiros meses do ano foi de 1 milhão. E nesse momento a empresa teve uma movimentação de 1,5 milhão. Então, a Receita entende que aquele meio milhão de diferença está sendo onerado, ou seja, a empresa teve um custo que não era para... A empresa teve ali um gasto, um excedente, um ganho muito maior do que ela declarou para o fisco. Então, quando ocorre isso, a Receita automaticamente vai colocar aquele contribuinte sob júdice, vai tentar identificar a situação, verificar o porquê que o que ele informou é diferente do que ele movimentou no banco. Outra situação também que é muito comum utilizar é através da DECRED, que é a Declaração das Informações do Cartão de Crédito. As operadoras de cartão de crédito informam mensalmente à Receita Federal os valores de gastos feitos por pessoa jurídica quando acima de 10 mil no mês e quando pessoa física acima de 5 mil. E dos estabelecimentos que utilizam o cartão de crédito para recebimento, ele envia mensalmente toda a informação que foi feita por ele, ou seja, ele pega todo o movimento recebido na máquina de cartão de crédito, pelo contribuinte lá, taxista, lojista, que utiliza a máquina, pega essa informação e cruza com a informação enviada pela operadora de cartão de crédito. Quanto à divergência, o volume informado pela operadora é bem maior do que o declarado no faturamento da empresa, então a empresa é colocada também sob verificação. Isso são duas ferramentas utilizadas pela Receita Federal no quesito contra o faturamento. Uma outra ferramenta mais atual, que também é muito utilizada, é o SPED, que é o Sistema Único de Escrituração Digital. Ele é formado pelo SPED Contábil, o SPED Fiscal e a FD Contribuições. O SPED Contábil, na verdade, é os livros contábeis da empresa, o livro diário, a administração ou o livro caixa, onde existe toda a movimentação financeira e que, anteriormente ao SPED, eram elaborados, registrados na junta comercial, encadernados e guardados na empresa para, numa eventual fiscalização, se apresentar esses livros. Hoje, com o SPED contábil, o que ocorre? Esses livros são enviados eletronicamente, anualmente, próximo ao prazo da DIPJ de Imposto de Renda Jurídica, e então ficam essas informações disponíveis lá no cadastro do SPED. Quando um órgão tem necessidade de checar essas informações, ele vai comunicar ao contribuinte que esses órgãos essas informações estão sendo verificadas e automaticamente vai acessar por lá, sem necessidade de se dirigir à fiscalização, de comparecer à empresa, notificar, aguardar um prazo, Essa informação está toda lá. E isso está sendo hoje, são as empresas do lucro real que enviam o SPED contábil e muito em breve as demais empresas. O SPED fiscal já é muito relacionado às secretarias da Fazenda, ICMS, Ele nada mais é do que os livros fiscais da empresa, livro de entrada, livro de saída, de apuração do ICMS e o controle de inventário, de estoque. Por quê? Porque com essas informações, o fisco tem lá o estoque inicial da empresa mensalmente, vai ter o controle das entradas e saídas, e no SPED as notas são relacionadas item a item, tanto compra como venda, produto por produto, item a item, o que entrou, o que saiu, e confrontadas com o estoque, que é o inventário que é enviado. Então, nesse momento, o fisco recebendo o SPED, para as empresas que não têm o controle de estoque, ou empresas que compram ou vendem sem emissão de nota fiscal, o fisco consegue identificar essa situação. Por quê? Haverá ou um estoque muito grande de um determinado produto, ou haverá casos em que o estoque está negativo, ou seja, foi feita uma venda sem uma respectiva compra. Então, o SPED fiscal, ele pega diretamente a situação do ICMS e
cruza com o estoque da empresa. Por isso que os contribuintes hoje não têm controle de estoque, né, não tem esse controle, e ao serem obrigados ao SPED, vão ter muita dificuldade. O SPED entra em vigor para todas as empresas a partir de janeiro de 2014. Hoje já existe um leque muito grande de empresas obrigadas, principalmente mercadistas, importadoras, exportadoras, indústrias. Durante 2013, no decorrer do ano, diversas empresas entraram incluídas no SPED fiscal, e a partir de 2014, todas as empresas estarão obrigadas a entregar o SPED para a grande sua maioria, inclusive as empresas do Simples Nacional. E, por último, a EFD Contribuições, que é o terceiro bloco do SPED, né, que é onde as empresas, principalmente do lucro real, informam a movimentação do PIS/COFINS. Os créditos tomados, né, o PIS/COFINS no regime cumulativo, ele tem direito ao crédito da aquisição de mercadorias, serviços e produtos. Então, a Receita exige no SPED, no EFD, que todas as notas de compra, todas as nossas prestações de serviço sejam detalhadas item a item para que a Receita possa validar ou impugnar aqueles créditos, né? Da mesma forma, o fisco também faz a comparação e confrontação de dados com a pessoa física, né? A própria DIMOF, que nós falamos, tem a declaração das informações das movimentações financeiras, onde o banco manda não só das pessoas jurídicas, mas também das pessoas físicas, a movimentação bancária de todas as contas no semestre, né? Isso para quê? Para confrontar com o imposto de renda que é a pessoa física que entrega em abril do ano seguinte para verificar se o que foi declarado de rendimento pela pessoa é o que está declarado de movimentação financeira no banco. E nisso os bancos filtram toda a operação entre contas, tudo. Então fica de fato o que ele entende que é recebimento de entrada de valores na conta da pessoa, né? Outra ferramenta usada para a pessoa física que foi estabelecida há 2 ou 3 anos é a DMED, a Declaração das Despesas Médicas, onde todo hospital, plano de saúde, médico, clínica, informa anualmente para a Receita todos os valores, os CPFs das pessoas que tomaram o seu serviço. Ou seja, todo o serviço médico que foi prestado é informado na Receita para quem foi prestado e qual foi o valor. Para quê? Para que se evite que no momento do imposto de renda o contribuinte informe lá despesas inexistentes, né? Despesas médicas inexistentes. Uma grande prova da confrontação que o governo tem feito é que esse ano, com a divulgação do programa do imposto de renda de pessoa física, também foi divulgado que provavelmente para 2014, entregando referente ao ano de 2013, a declaração do imposto de renda física será toda online. Ou seja, o contribuinte, através de um certificado digital ou de uma senha de acesso, utilizando seus dados particulares, vai ter acesso no âmbito da Receita, lá no sistema da Receita, às informações, né, que vão constar lá. As fontes pagadoras informaram do que ele recebeu, que a movimentação financeira dos bancos citou lá que ele movimentou, né, e bem como as despesas que estão lá lançadas, médicas, que já foram informadas pelo plano de saúde, pelos médicos, validar aquelas informações, validar a informação dos dependentes, adicionar ou excluir alguma informação, e aí, quando adicionar ou excluir alguma informação, se ela não estiver de acordo com as informações prestadas pelos terceiros que alimentam o sistema para que se possa ter essa declaração online, então a Receita vai notificar automaticamente naquele momento que aquela informação está sujeita à verificação, ou seja, malha fiscal. Com tudo que falamos agora, tentamos mostrar um pouco de como o fisco tem ferramentas de controle eficientes e eficazes na controle e aceleração. O que acontece hoje é que, talvez por uma demanda de não ter profissionais, um volume correto, não esteja conseguindo fazer essa verificação. Mas uma coisa é fato, tanto a Receita como o Secretário da Fazenda, como todos os demais órgãos, todos eles têm acesso a essa informação, né, e têm condições hoje de verificar isso e de notificar qualquer contribuinte que esteja aí irregular, né, que esteja fazendo venda sem emissão de nota fiscal, compra sem nota fiscal, aquela situação que a gente sabe que ocorriam muito com frequência, que hoje diminuíram a condição da nota eletrônica, mas que ainda são existentes. Então, é imprescindível de todo empresário focado, né, que tem interesse em seguir aí tranquilamente o seu negócio, sem ter surpresas, com fiscalização tudo, né, foque nessas ferramentas de controle da Receita, né, consulte o profissional que presta serviço aí para ter uma orientação mais detalhada, para conseguir ver se está no caminho correto, se está atendendo todas as verificações, para não ter nenhuma surpresa aí e correr o risco de ser fiscalizado a qualquer momento, né? Obrigado a todos mais uma vez e tenham uma boa tarde.